Voltando aqui para Stunner Woman, você publicou ela lá fora? Ela Não, saiu lá fora não, no States, não? não, ainda não, ainda não. Eu inventei esse nome para liberar a minha cabeça de um bloqueio criativo, né? E como é legal, Amorim, quando você se vê diante de um desafio, de um bloqueio, de uma coisa, às vezes é o momento em que a criatividade se torna mais útil, se torna mais relevante para você. Então, diante de grandes adversidades, de grandes desafios e tal, eu acho que fazer uso da criatividade é o verdadeiro pulo do gato. Então, eu bolei esse nome, Stunning Woman, que vem de Stunning Tales, né? E tinha o Astonish Boy, que era o garoto que eu traduzi como Rapaz Assombroso, né? Que também é de nomes de quadrinhos dos anos 40 e 50. Que aí eu traduzi para o Brasil como A Mulher Estupenda e o Rapaz Assombroso. Que, como eu falei, não tinha nada de novidade. Tem uma outra coisa curiosa sobre A Mulher Estupenda. O Júlio Shimamoto, o quadrinista brasileiro, mestre das histórias em quadrinhos, se correspondia comigo, com o Daniel e com o Geraldo, e ele gostava muito da Mulher Estupenda e ele chamava a Mulher Estupenda de Professorinha Estupenda, porque ele disse que todos nós temos, na nossa infância, uma professorinha dos sonhos, aquela professora que ensinou o nosso primeiro beabá, aquela pessoa para quem a gente olhava e dizia: puxa, como ela é inteligente, como ela é bonita, como ela é grande, como ela sabe fazer muitas coisas. E nos quadrinhos, a Mulher Estupenda, ela tem um pouco desse fascínio com relação às crianças. Ela é uma professora, né? A vida, como é que a gente diz? A identidade secreta dela é de uma professora primária, e o ajudante dela é um aluno que é um dos mais travessos da sala, mas ele funciona como, como é que eu posso dizer, um gatilho para que ela possa fazer as ações de heroína. Então tem uma aventura, por exemplo, em que ele puxa a trança de uma menina e toma uma bordoada na cara e começa a chorar. E aí ela diz assim: olha, Lucas, eu vou levar você para coordenação agora. Classe, vocês fiquem aqui que eu volto já. E aí ela sai com o Lucas. Quando ela sai da porta, o Lucas diz assim: Mulher Estupenda, tem um monstro gigante atacando a cidade. Eu precisava tirar você de dentro da sala. Quer dizer, o menino é um cão, né, cara? O ano 2000 foi bem interessante para você, quando você colaborou com o site Universo HQ, no qual você Sim. entrevistou o Will Wesley, né? Foi, Conta cara. aí Eu tive a essa oportunidade. experiência de... Em Recife, havia um evento chamado Festival Internacional de Humor e Quadrinhos de Pernambuco. Eu já tinha ouvido falar desse festival e eu tenho parentes muito queridos na cidade de Recife e grandes amigos também. E aí caiu a oportunidade de eu dizer: rapaz, acho que eu vou para Recife esse ano. Vai ter um festival, eu nem sabia o que ia ter exatamente. Vai ter um festival de quadrinhos esse ano e eu vou pedir a minha tia para ficar na casa dela uns 3 ou 4 dias. Eu acho que ela deixa, né? E aí eu tava pensando nisso quando de noite me liga o Sidney Guzman dizendo que conseguiu uma entrevista exclusiva com o Will Eisner, mas não tinha uma pessoa para mandar para Recife para entrevistar o cara. Aí você imagina, né? Juntar a fome com a vontade de comer. Eu tive a possibilidade de passar esses 3 dias. Eu viajei junto com o Diego Silveira, o Muratori e o Fernando Lima, né? E nós 4 viajamos para Recife e a gente teve a possibilidade de mergulhar no mundo
de um festival internacional de quadrinhos. A gente conheceu muitos artistas legais, muita gente muito boa. E o Will Eisner, né? No meio desses caras, o Will Eisner. E tive a oportunidade de reencontrar na época também o Otávio Cariello, que é um dos meus grandes mestres, para mim, um dos grandes mestres dos quadrinhos do Brasil. E ainda hoje aprendo muito com ele. Teve esse lance, né, de conhecer o Will Eisner, de poder entrevistar o Will Eisner e ter pequenas historinhas com o Will Eisner. Teve uma hora que, toda vez que eu vejo um artista de quadrinhos, Amorim, assim, meio abusado, sabe? Esses caras assim que se acham muita coisa. Ai, porque eu já publiquei na Bélgica, eu já publiquei nos Estados Unidos e tal, sabe? Eu fico pensando assim, macho abestado, sabe? Eu fico pensando, cara, eu só lembro do Will Eisner. Teve um dia que tava eu e o Paulo Serran, que era o produtor, diretor acho que era produtor do documentário sobre o Will Eisner. E aí a gente estava sentado e o Will Eisner passou no Centro Cultural para ver as instalações de onde ele ia autografar na noite daquele dia. Onde é que iam ficar os quadrinhos que a editora tinha mandado para vender, onde é que ia ficar o palco, por onde ele ia entrar e tal. Coisa que acontece em todo show, normal. O artista vai antes para passar o som, né? Passar o som, ver se a guitarra tá legal, se o microfone tá bacana. Então o Will Eisner foi lá para, entre aspas, passar o som. E, bicho, um fã descobriu que o Will Eisner tava lá, cara. O cara chegou correndo no Will Eisner. O cara falava nem inglês, bicho. Ele conseguiu uma revista, ele fez a mulher da banca abrir a banca para comprar um quadrinho do Will Eisner e levou pro cara, né? Aí chegou pro cara e disse assim: autografa aí pra mim, doutor? Vai lá, bota aí seu nome aí. Cara, sacou, né? Aí ele pegou o álbum e tal, aí Will Eisner e tal. Amorim, eu nunca vi uma fila se formar tão rápido, cara. Parecia assim, tipo, desconto de fila da carne no supermercado, entendeu? Carne de primeira a 1,50. Rapaz, gente que não... Cara, uma fila com as 30, 40 pessoas, né? E o Eisner lá, de bonezinho, autografando, e a esposa dele chegou, aí disse assim: Eisner, a gente passou o dia andando. Você foi para entrevista na televisão, para entrevista no jornal, teve a coletiva. Você precisa voltar para o hotel agora. Esses meninos aí, eles vêm de noite. Rapaz, o cara virou para a mulher dele e disse assim: N, você me desculpa, mas eu preciso continuar autografando. Porque eu faço o meu trabalho por causa desses rapazes, por causa desse público. Bicho, depois que você vê um negócio desse, cara, quando você vê um artista qualquer aí, sei lá, desses que publica aí em qualquer lugar, se achando muita coisa, sabe? Rapaz, dá vontade de sapecar a mãozada, sabe? Diz assim, rapaz, vai aprender a ser gente, abastado, sabe? Não é não? Certo. Não é não? É, sim. Não é não? Me diga se não é. Ainda bem que essa classe é bem bacana mesmo, o pessoal desenhista aí. Aí você trabalhou com arte final, né? Tu chegou a fazer uns trampos aí para DC? Fiz para DC, para Moonstone, para AK Comics, mas eu acho que na época foi um período em que as coisas estavam muito pesadas para mim. Eu fazia arte final quando eu chegava da universidade, eu trabalhava 6 horas na universidade, às vezes tinha que esticar, fazer 8 horas, e eu ficava de 8 até 2 da manhã fazendo arte final. E a coisa começou a ficar meio puxada, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a namorada, não tinha... Né? E aí eu tive que dar uma parada, e foi mais ou menos a época em que eu comecei a pensar que um arte finalista do Homem-Aranha ou um arte finalista do Super-Homem pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode desenvolver uma habilidade técnica bacana o suficiente para fazer uma arte final, ou mesmo o desenho para um Super-Homem, para um Homem-Aranha, para qualquer um X-Men e tal.
Mas, para desenhar a Mulher Estupenda, tem que ser eu. Para desenhar o Zorn, tem que ser eu. Porque quem é que vai escrever esses personagens do meu jeito? Não tem outro eu não tenho clones, né? Então foi mais ou menos uma fase em que eu comecei a pensar outros lados, né? Acho bacana, não torço o nariz de jeito nenhum para o mercado americano, acho lindas as páginas, acho um trabalho fabuloso. Quando eu puder voltar a dar minhas tacadas no mercado americano, eu darei. Eu tenho feito algumas capas, algumas ilustrações para o meio independente americano, mas é algo, como a gente diz, bem homeopático, né? No momento, eu estou mais focado em pensar quadrinhos que só eu posso produzir. Mas essa ideia aí, escrever, quando é que surgiu isso aí? Ser roteirista, escrever suas histórias, como é que esse despertar aí? Eu vou contar um negócio pra ti que eu acho que talvez 2 amigos meus muito próximos e as pessoas da minha casa sabem. Eu tenho um livro escrito, tá esperando a etapa de revisão, né? Eu estou fazendo uma verificação ainda de alguns detalhes da história, porque antes de publicar você precisa fazer várias revisões. Você precisa rever a sua história, se ela está encadeada de maneira coesa, se ela está passando a mensagem certa no momento certo da história. Depois você tem o que eu chamo de copydesk, que é você checar se as informações geográficas, se as informações históricas, se elas estão adequadas. Você não pode, por exemplo, falar que, sei lá, da cidade X para a cidade Y no Velho Oeste, você leva 6 dias de cavalo, e aí você vai lá no mundo real e você descobre que não dá para fazer em menos de 20 dias, né? Hoje em dia existem sites, existem ambientes na internet que você pode fuçar esse tipo de informação e deixar a sua história cada vez mais crível. Qual é o tipo de munição, qual é o tipo de arma que os personagens usavam naquela época. E a minha história se passa no Velho Oeste, né? E aí eu tô com esse livro, tá escrito, eu gosto de escrever histórias, gosto, né? E esse eu espero que seja o primeiro de vários. E eu acho que o grande lance de você escrever histórias é que você é o dono da bola, né, cara? Você é o dono da bola. A menos que você esteja escrevendo, sei lá, um Batman, um Super-Homem, né? Mas se você está criando sua própria história, sabe? Agora tem vários riscos isso, né? Isso tem vários riscos, porque você pode se encantar, se apaixonar por exemplo, uma cena que você acha lindíssima, aí você pega essa cena, coloca na história, mas aí quando você lê, você vê que ela não funciona. Você vê que ela fica falsa, mentirosa, o personagem não agiria dessa maneira. E outra coisa, a gente tem que parar de ter pena do personagem. O personagem ele tem que se lascar. Porque se você cria personagens que eles são invulneráveis, lindos, maravilhosos, nada de errado acontece com eles, por que eu vou ler essa bagaça, cara? Sabe? Você vê um desenho animado como Os Incríveis, o Beto Pera, que é o Senhor Incrível, ele fica mais charmoso porque ele tem aquela barriguinha, porque ele é pai de família, porque ele tem problemas, ele precisa se exercitar mais, porque ele já está além de uma certa idade. Ele vai dar um pique, ele morre de cansado no meio do pique. Ele vai dar uma pedrada num cara, acerta outro, né? Esse tipo de característica deixa o personagem muito real, muito palpável. E a gente precisa pensar isso quando escreve uma história. Isso me fascina no fato de escrever histórias. O Lucas Vasconcelos, ele disse assim, opa, eu me candidato para escrever A Mulher Estupenda. Se for o Lucas Vasconcelos, que eu estou pensando, ele já tem um bocado de trabalho para fazer, cara. Porque a gente tem um projeto em conjunto, se Deus quiser sair ainda esse ano, coisas legais com esse personagem. Um personagem novo. Eu já publiquei. E eu tinha a missão de
transformar aquela história num roteiro arrumadinho. Fazer, como eu falei para você, esse encadeamento, colocar as emoções no lugar correto, puxar daqui, puxar dali. E quando a gente trabalha em equipe, a gente tem uma possibilidade que a gente não tem quando a gente trabalha só. Você tem a possibilidade de ter um revisor, um ombro amigo, alguém para tirar dúvidas, alguém que chega e diz assim, cara, essa passagem tá massa, mas essa outra aqui eu acho que não tá legal. Aí a gente vai lá e diz, cara, é verdade, eu não tinha visto isso, bicho. Então, quando você escreve livros, o leitor beta tem essa função de ler primeiro o livro e dizer para você, dar um feedback, olha, tá acertando aqui, tá errando ali, então essas partes são bacanas, essas aqui eu não achei tão legais, e aí você vai fazer o seu uso do seu senso crítico e ver o que faz sentido para você melhorar ou não. Escrever o Comando V foi um deleite para mim, cara. O Lucas diz aqui, eu mesmo e realmente tô devendo, que lá assumiu aí o... Ah, tá devendo nada, cara, tá tudo no passo certo. Tá tudo no passo certo. As coisas acontecem quando precisam acontecer. O universo é sábio e não nos cabe duvidar dessa sabedoria, que é muito maior do que o que a gente pode conceber. Esse nome aqui, Jean, que diz para você? Você Jean trabalhou Danton. com ele em 2000. Danton, você trabalhou em 2010, que aí você responde. Rapaz, eu vou lhe dar um spoiler sobre isso aí. Olha aí, cara. O Jean Danton é um dos caras que eu acho um dos melhores roteiristas de quadrinhos do Brasil. A galera pode dizer que ele é o Alan Moore do Brasil. Eu diria que o Alan Moore é o Jean Danton da Inglaterra. Né? O Jean Danton é um monstro, cara. Uau. Já fiz capa de livro para ele, já fizemos quadrinhos juntos. A gente tem muita coisa legal aí em andamento também. Sim, o spoiler é que sábado ele vai estar aqui, conversando aqui com a gente aqui. Sério? Mande um abraço para ele. Vou me agendar para assistir esse bate-papo. Na hora. Se você puder participar, vai ser bacana. Claro, legal, é um dos caras que é referência para mim e para muita gente no meio dos quadrinhos. Olha só, ele tem vários livros ensinando a escrever quadrinhos, ensinando a fazer roteiros de quadrinhos. Ele tem um blog voltado... Ele tem um blog mais amplo e ele tem um blog voltado para roteiro para quadrinhos. Seguir o Jean Danton, o trabalho de roteirista do Jean Danton é uma aula, cara. Você pode citar uns trabalhos aí que vocês fizeram junto aí? O Jean Danton já escreveu A Mulher Estupenda, né? É uma das poucas pessoas que já escreveu A Mulher Estupenda. Eu fiz a capa do Galeão dele. Deixa eu ver o que mais que eu fiz. A gente fez o Astronauta pro Maurício, né? E acho que tem mais uma coisa ou outra. O Astronauta foi fantástico, cara. Foi fantástico porque o Jean tem um negócio que os bons roteiristas têm. Aliás, eu vou até dizer um negócio. Tem um negócio que os excelentes roteiristas têm. Que é o seguinte. Você saca a diferença entre um bom roteirista e um excelente roteirista quando esse roteirista consegue extrair do seu desenhista o melhor que ele tem para oferecer. Quando eu trabalhava com o Alan, eu costumava brincar e dizer assim, Alan, vamos desenhar uma história em quadrinho? Aí ele dizia, vamos embora. A gente vai fazer uma história em quadrinho de quê? Ele dizia assim, não sei, Jota. E eu dizia, tu tá afim de desenhar o quê, macho? Ele dizia, robô. Então pronto, vai ter robô na história. E dinossauro, então vai ter dinossauro na história. E Homem das Cavernas, então vai ter Homem das Cavernas na história. Pronto, cara. Se você dá isso pro seu desenhista, cara, não tem como errar. O cara vai se envolver, ele vai se apaixonar pelo trabalho. E isso vai ficar acima de qualquer outra consideração que venha a ser feita a respeito dessa história. Se é um projeto para ser publicado em 1 ano, se é um projeto para ser publicado em 20 anos, se é um negócio para ir para a gaveta, o cara não está nem aí, ele quer fazer porque ele está emocionalmente vinculado ao que você deu ele, ao que você deu a ele para trabalhar. Aliás, isso vale como dica. Isso vale como dica pra galera que fica reclamando. Eu sou roteirista, mas eu não consigo desenhista para desenhar a minha história. Só pense nisso. Pense em dar pro seu desenhista algo que ele tenha sede de desenhar. Já me fala aí
das suas influências, cara. A gente está caminhando aqui já para os finalmente, certo? Para você descansar Certo. aí. Nada, tranquilo. Cara, olha só, por mim eu ficava até amanhã de manhã, cara. Papo bom, sabe? Companhia legal, a gente falando de criatividade, de história em quadrinho, meu irmão. Sabe? Pena que o meu café já acabou, mas tudo bem. Eu já falei do Will Eisner, do Aurélio Galepini e do Jack Kirby, que são monstros para mim, assim, são grandes referências, mas no meu traço dá para enxergar um pouquinho de Bruce Timm, dá para enxergar um pouquinho de influência do Marcelo Cassaro, dá para enxergar um pouquinho de influência, sei lá, de vários artistas. Olha aí, ó, a Heróis e a Mulher Estupenda. Eu gosto de sempre estudar esses desenhistas grandes que eu admiro, cara. Eu acho ótimo. Quando eu estou trabalhando em alguma coisa, tenho sempre material perto, que eu sou algum mangá ou algum quadrinho que me influencia. Então, tem sempre coisas úteis perto da minha zona de guerra. O que diz esse nome para você? O Kurt Swan, né? E Alex Toth. Nossa senhora, cara. Alex Toth essa semana... Space Ghost. Sim, o Alex Toth é um dos grandes nomes da animação, né, da Hanna-Barbera. Criou Herculoides, criou Jovem Sansão, criou vários personagens icônicos da Hanna-Barbera. Acho que a linha de heróis da Hanna-Barbera foi praticamente desenvolvida por ele. O Thunder o Bárbaro, que é um personagem que eu acho fantástico, tem um negócio que é irado, cara. É um personagem que foi desenvolvido por uma produtora de desenho animado, mas os caras contrataram Alex Toth e Jack Kirby para trabalhar juntos, meu irmão. Você imagina esses dois monstros criando um universo. Você, quando vê o desenho animado do Thunder o Bárbaro, você vai ver referências ao Kamandi, ao Quarto Mundo do Jack Kirby, você vai ver o universo pós-apocalíptico pensado pelo Kirby. O Gemini, que é um inimigo, o principal inimigo do Thunder, ele é totalmente estilizado pelo Jack Kirby, né? E o Ukla, que é o ajudante do Thunder, ele é a cara de todos os desenhos do Alex Toth. Esses caras são monstros no desenho. O Kurt Swan é um dos melhores desenhistas do Super-Homem de todos os tempos. Um dos, né? A gente não pode dizer mas é um dos, cara. Com certeza esses títulos que você falou, se trouxesse novamente aí para apresentar, tanto atrairia, né, o pessoal jovem como a velha guarda aí que assistiu. Ia ser muito incrível a gente rever esses desenhos, cara. Né? Alguns anos atrás... Só monstro agora, né? Há alguns anos atrás, a DC Comics lançou um projeto chamado Future Quest, que saiu no Brasil pela Panini, e é uma releitura de Johnny Quest, Mike Thor, Galaxy Trio, Homem-Pássaro, numa visão um pouquinho mais moderna, só que eles chamaram o Steve Rude, cara, que é um cara que tem um apelo de clássico no traço dele. É um gigante do desenho. E é um cara que tem justamente essas influências. Influência de Hollywood, influência de Jack Kirby, influência de Alex Toth e de todos esses caras bons do passado. A gente vê desenhistas novos chegando com traços arrebatadores e às vezes a gente esquece que por trás do traço daquele cara, um cara como o Chris Samnee, por exemplo, é um cara que tem influência de Alex Toth. Se você tiver um olhar um pouquinho mais refinado, você vai ver essas influências clássicas no trabalho desses caras. Show, cara. Eu queria agradecer, pessoal, todo mundo que está acompanhando a gente, que está comentando. Manda uma pergunta aí pro JJ. E muito obrigado aí por você estar acompanhando o nosso bate-papo aqui. O Beto Foguete, o que você diz desse personagem aí? Rapaz, como é que Beto Foguete surgiu essa ideia? Eu vou até imitar o Ariano Suassuna, cara. Tem personagem que surge de uma raiva da pessoa, sabe? Esse personagem surgiu de uma raiva que eu tive. É tipo assim, eu queria muito desenhar o Flash Gordon. Um personagem que eu acho fantástico, né?
E aí eu disse, pô, cara, daqui que eu vá fazer um nome no mercado americano, conseguir fazer teste para desenhar o Flash Gordon, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o meu Flash Gordon. Então, é como eu disse para você, se você cria um negócio e bota o seu molho, bota o seu tempero, você vai gerar um diferencial nesse personagem. O Beto Foguete, ele é uma salada, ele é uma mistura de Flash Gordon com Buck Rogers, com uma pitadinha de sei lá, de brasilidade, né? Ele é um ex-piloto da Segunda Guerra Mundial, lançado ao futuro por um evento misterioso, e aí quando ele chega no futuro, ele descobre que ele é o único cara capaz de salvar o planeta Terra da destruição. Tentando achar um desenho dele aqui, que estava aqui comigo, mas não estou conseguindo encontrar. Eu devo ter aqui em algum lugar, deixa eu ver. Eu não acredito que eu não tenho. Vou buscar tá aqui bem rápido. Ó, enquanto o Amorim vai ali, eu vou fazer uma sinopse, explicar essa história de Beto Foguete. A partir do momento em que você coloca o seu prisma no personagem, a sua visão, o seu jeito de enxergar, o personagem retribui. Ele começa a ter vida própria, né? E o Beto Foguete, as Garotas da Selva e o Colt Malone são pequenas viagens que eu fiz aos temas de ficção científica, selva e western. São temas que eu adoro. E são sempre histórias curtas com um traço mais clássico possível. Então é um traço que eu emulo o tipo de solução gráfica que era usada pelos artistas dos anos 40 e 50. Nesse quadrinho do Beto Foguete, eu até fiz uma brincadeira na colorização, colocando retícula e tudo mais. É uma alegria produzir esses personagens, e é o tipo de personagem que eu não consigo ver outras pessoas, ou não consigo ver muitas outras pessoas conseguirem fazer de um jeito que eu ache que está no alinhamento correto. Isso aí já entra uma história de trabalho de editor, né? Porque quando eu faço isso aqui, como sou eu que mando na bagaça, né, sou eu que vou dizer, ó, o tipo de texto é esse, o tipo de enquadramento é esse, então não cabe full page nesse tipo de quadrinho, porque não era uma linguagem usada nos anos 40, não cabem certos tipos de transição e certos arroubos gráficos mais típicos dos anos 90 e 2000. Olha aí, ó, marcador do Beto Foguete. Tá aqui. É isso aí. Tá aí pra não marcar toca. O João aqui falou que tá ótimo, foi ótima sua imitação. E ele fala o seguinte: se você pudesse fazer um álbum do Beto no estilo da MSPS, quem seria o desenho que você escolheria, que você convidaria, né? Você acabou quase que já respondeu aí, né? Cara, eu desenharia. Não convidaria ninguém. Não, cara, não. Tem pouquíssima gente que eu convidaria pra desenhar o Beto Foguete. Eu acho que o único cara que eu ousaria chamar pra desenhar o Beto Foguete é o Jean Okada. É o único cara que eu consigo ver que tem um tipo de alinhamento com a proposta que tem o personagem. Eu acho que é o único. E olha só, eu não chamaria o Steve Hood, eu não chamaria o Chris Samnee, eu não chamaria o Michael Owen, são artistas que eu... Não chamaria o Bruce Timm, são artistas que eu admiro e aprecio, mas que eu acho que teria, dos que eu conheço de traço, o único que teria um tipo de personalidade de traço alinhado com o Beto Foguete, o único seria o Jean Okada. Deixa eu repetir para quem não ouviu. Jean Okada. Beleza. Luiz, é bom estudar narrativa de quadrinhos a partir do próprio quadrinho? Sempre dá para aprender, né, com o seu próprio trabalho, né, Maia? Dá. Principalmente com os erros. Quando você erra, é o momento mais legal, sabe? Você coloca, publica, depois que está publicado, você bota a mão na cabeça e diz: minha nossa senhora, eu não acredito que eu fiz isso. Para não dizer que eu estou sendo falastrão
Deixa eu ver se esse aqui é o número 1. Nesse quadrinho tem um texto, cara, que é um dos textos, Amorim, eu acho que é uma das piores falas de personagem que eu já escrevi. Tá? É uma das piores. O Zorn é um elfo casca grossa que tem 2,10 metros, poderes mágicos e usa um machado de 2 mãos para rachar a cuca dos orques. E aí ele tem uma amiga, que é uma maga, muito bonita, e aí ela chega para chamar o cara para uma missão. Olha só, o que não fazer, tá bom? Crianças, não façam isso em casa. A maga chega pro cara, aí diz assim, ó, Zorn, Scylla, filha de Deleb, rei da Írquia, será sacrificada pelos Gloomhole em honra ao deus Xandar. Me diga se alguém vai entender essa bagaça. É como se alguém abrisse um episódio, sei lá, do Mandalorian, e o cara falasse todos aqueles nomes de Jedi, de tal, de não sei o quê, de Lord Sith, de não sei, tudo de uma vez só, cara. Isso não se faz. Quer resolver? É assim, ó, eu vou ensinar. Você diz assim, guerreiro, meu irmão, a princesa vai ser sacrificada pelos vilões e nós precisamos salvá-la. Pronto. O Flávio Colim dizia um negócio, cara, que é muito difícil a gente abraçar. É uma regra minimalista, que é o seguinte, às vezes é muito mais difícil simplificar do que encaprichar. Quando você escreve, você quer colocar todas as informações, tudo de uma vez, num balão só. Não rola, sabe? Guerreiro, precisamos salvar a princesa. Vambora? Fechou, sabe? Agora, depois que você erra uma vez e que você bota a mão na cabeça e diz assim, ai meu Deus, eu fiz, né? Você não erra mais, cara. Não erra mais. É um aprendizado que fica. Aprendizado que fica. Aliás, para quem gosta de ensinar, né? Se você ensina para uma pessoa algo que tenha utilidade na prática da pessoa, aquele ensino vai ficar para a vida dela, para sempre. Não adianta você ensinar fórmula de Bhaskara. Qual foi a última vez, Amorim, que tu usou aquele negócio do delta, x, y2, não sei o quê? Qual foi a última vez que tu usou? Ontem. Tu usou isso? Ontem. Não, eu também não. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Qual foi a última vez que você usou uma praga dessa? Cara, se você está com dúvida no português, escreve toda a sua história e chama um amigo que saca de português e diz assim, cara, dá uma lida aí para mim, me ajuda, por favor. Eu não tenho grana agora não, mas quando eu tiver, eu compartilho contigo, eu te contrato e tal. Beleza? A gente sempre tem alguém para dar uma olhada e para dar uma força nessas horas, cara. Show. Você tem uma experiência com webcomic, de publicar ou de trabalhar com webcomic? Muito, muito. E em diversos aspectos da webcomic. Não sei se você lembra do Falex, o Alexandre Vidal, era um amigo nosso que fazia quadrinhos interativos, ele fazia quadrinhos com som, quadrinhos com movimento, era praticamente um desenho animado misturado com quadrinhos. Ele tinha um personagem chamado Rato do Prédio e ele foi um pioneiro nesse lance do quadrinho interativo aqui no Brasil, porque se fazia muito só escanear e colocar na web, né? E o Falex foi um dos primeiros a colocar movimento e som e tudo mais. E ele me chamou, e eu fico muito honrado de ter feito a voz do Rato do Prédio, que era um personagem meio grosseiro, que falava assim e tal, né? Personagem muito macho, entendeu? E aí, é um negócio que tá no meu currículo, ter feito a voz do Rato do Prédio. E aí tem as outras coisas, né? De que você faz as suas tiras para o jornal, e as tiras do jornal vão para a web. Tem muita coisa que a gente... Hoje em dia, tem muita coisa que eu faço para escoar na internet por uma condição de acessibilidade. É um jeito mais fácil que eu tenho de mostrar o meu material para leitores que não conhecem esse meu material.
É a web. Tá aí, vamos usar, né, cara? Tem esse do ilustrou o direito constitucional, né? Ah, olha aí, ó, tá aqui na minha mão. Que é nessa linha Tá aqui aí, na né, minha que mão. você tá falando. Tá aqui atrás. Isso é um quadrinho institucional, que é um quadrinho voltado para um tema de importância social ou para algum tema de importância para a instituição que ele representa. Nesse caso, esse quadrinho foi produzido como fruto de uma parceria com o Curso Prime. E aí eu tive a excelente possibilidade de trabalhar com o LC Braga, que é um escritor, romancista, que também escreve quadrinhos e que tem um certo domínio com a temática do direito e das leis. Só que, além de entender de leis, além de entender sobre direito, além de entender sobre roteiro, construção de histórias e produção de histórias em quadrinhos, o LC Braga teve uma sacada que eu acho que é o pulo do gato dessa parada aqui. Os concurseiros, eles se matam de tapa por isso aqui, porque isso aqui foi desenvolvido com uma linguagem específica para facilitar a memorização das leis brasileiras do direito constitucional ligadas às liberdades constitucionais. Então, foi uma história em quadrinhos redigida com técnicas de memorização. Então, você lê o quadrinho e você sai do quadrinho com uma noção básica de legislação, você sai com imagens que vão te levar à letra da lei de uma maneira leve, de uma maneira lúdica, né? E quando a gente fala de lúdico, a galera sempre acha que a ludicidade tem a ver com gaiatice, mas não, a ludicidade tem a ver com você dar uma informação contextualizada, fazendo com que essa informação tenha utilidade para a vida da pessoa. Isso é que é a verdadeira ludicidade. E a gente criou uma personagem que é a Mega Malu, que é inspirada numa pessoa real, que é a professora Malu Aragão, que é professora de Direito Constitucional e é uma das coordenadoras do Curso Prime. E a bagaça tá na internet, bicho, com um preço que eu olhei hoje e disse, não, cara, a gente vai sair no prejuízo se eles estiverem vendendo esse preço, cara. Então, tá lá no site concurseiroprime.com.br, aí você procura em apostilas, quadrinhos, e aí você vai achar esse material que tá com preço de desconto. E a novidade, que é o que eu já posso falar, porque às vezes a gente fala assim, vai